Boa tarde, tudo bem, Requião Filho? Como o senhor está na tarde dessa quarta-feira, 27 de agosto, mais uma vez aqui com a gente. Obrigado aí por aceitar o convite. Boa tarde, estou aqui nessa cidade fria que é Curitiba, né? Morrendo de frio, Sim. mas estamos aqui. Como é que estão as coisas por aí? Aqui até que deu uma esquentadinha de ontem para cá, então tá melhor um pouco, mas à noite começa a esfriar aqui em São Paulo também. A gente já tá torcendo aqui pro calor, que acho que deve ter sido um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos aqui na cidade de São Paulo. A gente estava desacostumado já, viu, Equião? A gente estava desacostumado a inverno de verdade aqui em São Paulo. Tivemos que tirar os casacos do armário ou comprar casacos, que às vezes já nem servem mais, né? Mas é isso aí, cara. Tirando essa questão climática aí, a gente tem uma outra questão que é climática também, mas é o clima das eleições ou das pré-eleições. Você que é um pré-candidato ao governo do Paraná, a gente teve recentemente uma questão ligada ao seu nome, na verdade, a ausência do seu nome numa pesquisa que coloca o Moro com uma enorme vantagem ali na frente, mas ignora o seu nome que tem aparecido em segundo lugar na corrida para o governo do Paraná no ano que vem. Você poderia explicar um pouco sobre isso, como isso tem impactado, como é que vocês receberam isso também aí no PDT, né? Você agora está no PDT. Por que dessa decisão de excluir o seu nome numa pesquisa, depois de tantas pesquisas trazerem você como o segundo colocado para a disputa do governo do Paraná? Porque aqui no Paraná há uma tentativa de se escolher os candidatos. Mas eu olhei essa pesquisa da Quest e vi diversos outros estados onde também tiveram outros candidatos que foram decepados da pesquisa. Não foi Então, só no Paraná. não foi só no Paraná, mas aqui no Paraná Tá, foi gritante. Aqui no tá. Paraná tiraram o meu nome, que estava em segundo lugar, e aparecendo com números crescentes em segundo lugar. Em alguns outros estados foram outros nomes, às vezes terceiro ou quarto lugar, que foram decepados. O pessoal da Quest me explicou isso, dizendo, não, tem aqui um conselho que escolhe os nomes. Né? Eu falei, bom, engraçado, que o conselho tinha colocado meu nome na última. Então, uma pergunta que fica para a Quest, para o pessoal da Quest, é quem foi que pagou esta pesquisa e por que escolheram tirar alguns candidatos? A impressão que eu tenho é que existe uma busca por escolher quem são os candidatos que poderão ou não participar das próximas eleições. É aquela tentativa de que as pesquisas causem uma tendência, levando a uma polarização ou a escolha de alguns candidatos e outros não. E isso, numa democracia, é algo a ser questionado, né? Completamente. Raquel, prazer, cara, falar contigo. Faz algum tempo que a gente não conversa. E me diz uma coisa, porque assim, cara, ok, o argumento aí é de que, enfim, existe um conselho, é uma empresa privada, cada um determina como de fato quer operar. Agora, é uma questão sensível porque mexe diretamente com esse tipo de coisa que você acabou de colocar, né? Tem uma força isso na forma como os políticos são percebidos, na forma como isso impacta o jogo da política institucional em última análise. E como eu vejo, aí eu queria te ouvir, o conselho que deveria determinar isso é o conselho da aprovação popular, é a opinião do povo. Se tem efetivamente o povo diz que uma pessoa está em segundo lugar, aí de fato isso é muito preocupante, porque você não está falando de um candidato que não é competitivo, de um candidato ali que não tem muita expressão. Eventualmente, até caberia dizer: olha, a gente fez uma análise aqui, me parece que essas e essas candidaturas são mais relevantes e a gente seguiu esse caminho. Mas pelo que você está dizendo, você está bem posicionado e ainda assim isso aconteceu, certo? Exatamente. Eu apareço em segundo lugar em todos os institutos, inclusive nas pesquisas da própria Quest, anteriores a esta. Então, de repente, a gente é defenestrado e o que a gente não consegue entender justamente é quem escolheu, né, tirar o nosso nome. E quando tira o meu nome, né, eu não sei a quem eles queriam beneficiar, mas o que ficou muito claro é que a vantagem do Moro em relação aos demais candidatos, principalmente os mais progressistas, né, ela dispara. Então, se tentaram fazer com que algum candidato crescesse
retirando o meu nome, isso não aconteceu. O que aconteceu foi que o Moro conseguiu ainda uma vantagem maior e na pesquisa da Quest ele consegue praticamente uma eleição no primeiro turno no Paraná, quando o meu nome está ausente dessa disputa. Exatamente, né? Então, a gente tem um cenário em que o Moro lidera, mas de qualquer maneira há uma tendência de crescimento para você, e com a sua ausência na pesquisa, o Moro nada de braçada. O que deixa, às vezes, a impressão de que o conselho escolheu, ok, mas não deixa de dar a impressão de que há um posicionamento tendencioso, né? Assim, não acusando ninguém, mas parece tendencioso porque o teu crescimento pode ter assustado os concorrentes, principalmente os concorrentes de direita no Paraná, né? Incomodou sim. É por isso que mas eu fico assim de botar o dedo na direita aqui do Paraná, questão Quest, viu? Pesquisa Quest, Folha de São Paulo. Quem tem feito pesquisas com a Quest, quem tem divulgado a Quest. Por isso que eu preciso saber quem contratou essa pesquisa. Porque a Quest não fez uma pesquisa nacional para a Folha de São Paulo de graça, né? Foi uma pesquisa muito cara, essa pesquisa aí, e por isso eu queria entender. E eu não vou apontar dedo nenhum, nem para a esquerda, nem para a direita, quando eu não souber quem pagou. Mas o pessoal da Quest não quis me contar quem foi que encomendou e quem foi que escolheu os nomes. Sim, porque se a gente pega aqui, Requião, e analisa, né, por exemplo, pesquisas do começo do ano e compara com as pesquisas de agora, o teu crescimento foi bem relevante, né? Você aparecia no começo do ano com 3%, 4%. A última pesquisa apareceu com quanto? Na última? 25%. 25% e o Moro? O Moro com 34%. 31%. Isso, que loucura te tirar disso, cara. Há um ano da eleição, leva em consideração aí que há também, né, a margem de erro. Se a gente colocar na margem de erro, a diferença entre você e o Moro é quase empate técnico. Não, a Quest tem que estar, cara, é inacreditável. Inacreditável, que isso é de fato perturbador. Eu achei assustador, mas ao mesmo tempo eu venho vendo aqui no Paraná, por exemplo, estão falando do Moro, né? E necessariamente vocês sabem que o Sérgio Moro não será o meu candidato, né? Acho que não preciso nem explicar o porquê disso. Mas já há um trabalho aqui do Paraná, envolvendo inclusive Brasília, uma tentativa de deixar o Sérgio Moro sem legenda também. De que está se pressionando essa nova federação União Brasil e PP, para que Sérgio Moro não tenha legenda para ser candidato a governador no Paraná. Eu acho que cabe a uma decisão interna do partido, de uma convenção, né? Não um encontro de caciques fechados no ar-condicionado decidindo quem será o candidato. Eu tenho estado muito assustado com isso aqui no Brasil, porque de um lado nós pedimos democracia e de outro lado queremos escolher os candidatos. Eu lembro quando o STF retirou o Lula, o Sérgio Moro, o TRF, o STF retiraram o Lula de uma campanha, escolhendo os candidatos, e deu a tragédia que deu. Mas eu vejo também quando tentam tirar o Moro, tirar o Requião Filho, essa tentativa de podar nomes, né, inclusive pressionando partidos com o uso da máquina pública, com o uso da força, é assustador o que vem acontecendo no Brasil e é um ataque à democracia como um todo. Ô Requião, Helder, tem alguma coisa dessa pauta mais que você queira perguntar? Eu queria perguntar do Bolsonaro e tal. Pode continuar, claro. Tá. Eu queria te ouvir, você é advogado e a gente está na iminência do julgamento do Bolsonaro, ou pelo menos a parte final. E aí tem toda essa tensão que caracteriza nosso ambiente político nesse momento a respeito de que se ele já deveria ter sido preso preventivamente, se a domiciliar dá conta, a tornozeleira, vai botar um federal no meio da sala do cara. Eu queria te ouvir no seguinte sentido: se te coubesse essa incumbência, uma posição bem difícil, o que você faria, cara? Como é que você avalia isso como dor do direito? Você mandaria prender? Você botaria um federal na sala do cara? Você apostaria que a tornozeleira basta? Vamos prender o tio Jair? Vamos prender o tio Jair, mas vamos fazer igualzinho fizemos com o tio Lula. É direto parcela da federal. Né? Essa prisão a conta-gotas,
essa massagem de ego midiática que vem sendo feita em cima de Bolsonaro também, ela só vai tensionando, como você colocou, o cenário nacional. Então, se cabe prisão para ele que nem coube ao Lula lá atrás. Joga ele, traz ele aqui para Curitiba, na salinha da Federal, tem o terreno ali para alugar ainda, o pessoal dá bom dia para ele também, gritar bom dia tio Jair, que nem gritava bom dia Lula, faz o acampamento lá, mas é o mesmo, são daí é o mesmo peso e a mesma medida. Então, se não podia prender o Lula, não podia prender o Bolsonaro. Se podia prender o Lula, pode prender o Bolsonaro. Mas o que não dá é para a gente ficar tirando leite de pedra, porque parece que estão criando sempre uma nova versão, uma nova notícia. Uma nova versão, uma nova notícia. Ou prende, ou não prende. A gente já sabe claramente que houve uma tentativa de golpe, né? Essa narrativa da defesa de que não existe crime de tentativa, no caso do golpe, não se valida, porque se houve o golpe, não haverá punição. Se o golpe conseguiu ser interrompido, há punição. Então, houve sim um ataque à democracia, houve uma tentativa, houve todo um trabalho disso. Há claramente, conforme vão vazando os áudios, vão vazando aí as informações, uma formação de quadrilha enorme que envolve muito mais gente, não só para o golpe, como também para todo o resto, né? Tava aí, eu vi esses dias, né? O pessoal falando, meu Deus do céu, roubaram os velhinhos do INSS. E aquele cara que roubou 40 milhões de Pix dos velhinhos? Conhece? O tio Jair? Golpe do Pix de 40 milhões? Então, a gente tem que entender é que no Brasil está se criando a cada novo presidente ou a cada novo processo que chega nas mãos do STF uma nova legislação. E não é muito assim que ela tem que funcionar, né? A gente vive num país de direito, a gente teria que seguir um rito, um processo, e as coisas deveriam acontecer dentro da normalidade da lei. Eu fico assustado com esse tensionamento de passo a passo. Parece que a gente está escrevendo uma novela, não julgando um criminoso. Né? Ao mesmo tempo que isso alimenta a mídia, alimenta também o ego dos envolvidos, por outro lado, leva a situações extraordinárias que, na hora que o chicote muda de mão, pode ser ruim também, né? A gente falava isso lá atrás, né? Eu falava para os bolsonaristas, olha, vocês estão batendo palma nos absurdos que a Lava Jato vem fazendo e já já vocês vão sofrer do mesmo mal, né? E aconteceu. Então, o direito que não serve para me beneficiar agredindo o meu inimigo é o mesmo direito que vai agredir no futuro o meu amigo, né? Então, a gente tem que entender isso. O direito, ele não é feito na base da vontade popular, ele não se altera com a velocidade na moral, né, de uma sociedade, ele é um pouco mais lento justamente para ele paulatinamente sendo feito de acordo com o que é melhor para aquela sociedade. O direito que nós temos, ele não pode ser alterado da maneira que ele vem sendo alterado, né? Hoje é o Jair, amanhã pode ser o Haddad, pode ser o Lula de novo, pode ser a Janja. Já imaginou a Janja em prisão domiciliar? Né? Ia ter a Record lá 24 horas por dia, ser a nova Fazenda. Então a gente precisa entender que pau que dá em Chico, dá em Francisco, e que a lei é algo muito sério. Eu sou a favor da condenação de Bolsonaro, eu vejo o seu clã como criminoso, eu vejo o trabalho deles como um trabalho contra o Brasil, mas eu gostaria de ver tudo muito bem feito, para que quando estivessem presos, lá ficassem. Ô Requião, como é que você vê a PEC da blindagem? Você está acompanhando isso, PEC da blindagem e PEC do foro? Queria uma avaliação tua. O que você tem para falar a respeito disso aí? É mais um golpe da família Bolsonaro, né? Olha, estamos lutando aqui, a dona Maria, de 75 anos, está presa injustamente. A gente tem que entender que quem ficou preso optou por não fazer um acordo de não persecução penal, optou por não fazer um curso de 2 dias, 3 dias sobre a democracia, né? Essas pessoas não estão lá por acaso, né? Elas tiveram opção, elas resolveram peitar o sistema, elas estavam envolvidas em todo um procedimento e acredito ainda que foram induzidas pela própria defesa a tomar essas decisões erradas para dar corpo à defesa do Jair Bolsonaro.
foram utilizados como massa de manobra lá atrás, estão sendo utilizados como massa de manobra agora por pessoas que não se importam com elas de verdade, né? Os idealizadores do golpe, o pessoal que promoveu, o pessoal que bancou, o pessoal que correu atrás, o pessoal que estava lá com lista de assassinato, esse pessoal não sofreu metade do que a Dona Maria e o seu Zé, que estavam na porta do quartel, batendo panela e rezando para pneu, sofreram, né? E no meu entendimento, parece que a defesa trabalhou para colocá-los nessa situação deplorável para tentar proteger o Jair, né? Proteger Bolsonaro. Eu ainda me questiono se a Ordem dos Advogados não deveria rever, né, o comportamento dos advogados de defesa desse pessoal. Isso é verdade também, assim, é bem questionável, né, o comportamento desses advogados, e é uma coisa que também me incomoda, que às vezes o pessoal fica até bravo, fala, cara, tudo bem, assim, eu não acho que a raia miúda não deva cumprir uma pena pelo que eles fizeram, tá? Mas a gente tem claramente aí um cenário em que culpabiliza a dona Fátima, o Clezão, o cara que derrubou o relógio, enquanto os caras que financiaram, os milicos, aqueles que organizaram, que faziam minutas, eles ou vão pegar uma pena muito menor ou não vão pegar pena nenhuma. Exatamente. Então, e a gente vê que os advogados criaram essa situação para forçar. Então, é lógico que todo mundo vai ficar com pena de uma senhora que está presa, né? Que estava lá na sua cabeça fazendo o melhor que ela podia fazer por um Brasil. Mas ela foi claramente utilizada como massa de manobra. E os advogados não deixam claro para ela, olha, a decisão que você está tomando é uma decisão ruim para você, é uma decisão que vai lhe prejudicar. E faça isso porque é o que tem que fazer, porque é o certo, tipo, incentivando, né, esse pessoal na fila da batedora. É por aqui, vambora, vambora, é por aqui. E eles foram indo, e não sabiam para onde estavam indo. Uhum. Ô, Requião, sobre o Eduardo Bolsonaro, queria te ouvir. A gente viu ainda nessa live, hoje, um debate da Tabata com a Zanata. E a Zanata tenta argumentar que não tem golpe, que ele não é golpista, que ele não está incitando os Estados Unidos contra o Brasil. O que te parece a atuação do... Ele falou com todas as letras. Ele disse com todas as letras isso, que estava incitando. Ele queria ver terra arrasada, ele quer que todo mundo aqui se exploda, desde que papai fique livre. Né? É um menino mimado e covarde, porque fizesse isso daqui, então. Mas ainda fugiu. Né? É um autoexílio, né, do covarde se fazendo de vítima. E ele vende isso. Né? Olha, estou aqui exilado. Ele está aí exilado, tentando destruir o Brasil, porque papai é um canalha. Então, é tentativa de golpe? Sim, houve sim tentativa de golpe. Graças a Deus, eram uns idiotas que não souberam sequer organizar o golpe direito. Essa é a grande verdade. Quando eu vejo o meu professor, ministro Marco Aurélio de Mello, e foi meu professor, eu tenho um apreço enorme por ele, ele bota, não houve golpe porque não houve o apoio das Forças Armadas, não houve o apoio das Forças Armadas porque alguns generais, alguns militares de alta patente frearam outros idiotas que queriam apoiar. Então, houve a tentativa. O que não houve foi a adesão completa, porque não foram capazes sequer de convencer aqueles que os apoiavam que daria certo. Então, eu peço vênias ao meu querido professor e digo, houve sim, inclusive houve a tentativa de se cooptar as Forças Armadas. O que eles não conseguiram foi ter sucesso, porque, como eu disse, graças a Deus, eram idiotas. Teve uma fala anterior minha que é muito parecida com o que você está dizendo aqui, mas a gente já falou isso hoje, né? Exatamente isso aí que você acabou de falar, a gente disse aqui mais cedo na live. Houve sim, é claro, mas a gente deu a sorte deles não terem um apoio externo também, né? Porque é necessário um apoio externo, eles não garantiram esse apoio externo, uma parte do exército, dos militares de alta patente. Eu nem digo que esses militares apenas frearam o ímpeto golpista de outros, mas também, sem esse apoio externo, eles pensaram na folha de pagamento, meu amigo. Eu vou abrir mão de ganhar essa grana aqui por mês, sossegado, fazendo muito pouco, para entrar numa bucha como essa, sem apoio externo, podendo tomar tiro. Os caras têm que calcular tudo isso, né?
Quem é mais pragmático calculou isso daí. Não é nem porque o cara seja garantista, patriota, não, nada disso. É o cálculo do pragmatismo de se dar ou não para colocar aquele golpe em curso. Porque muitos que até negaram isso gostariam que isso acontecesse. Alguns deles gostariam sim. Só não tinham a garantia de que daria certo. Faltou também coragem, né? É claro. Vamos ser bem sinceros, alguns faltaram coragem, né? Graças a Deus. Então, além de alguns idiotas que estavam planejando o golpe, ainda tivemos os covardes que não tiveram coragem de levar para frente na hora que a giripoca ia piar, se esconderam embaixo de uma mesa, né? Como diz aquela música, né? O general de 3 estrelas, com o cu na mão. Requião, agora tem uma história aí, né? Depois que o Tarcísio se queimou um pouco com a história de bonezinho do MAGA, o posicionamento dele sobre o tarifaço do Trump, o nome do governador do seu estado começou a ser ventilado como o candidato que seria apoiado pelo Kassab na eleição do ano que vem. É um nome com algum tipo de chance ou o teto de vidro do Ratinho Júnior, caso ele se aventure por essa candidatura no ano que vem, ele é um teto de vidro muito complicado pela gestão que ele fez aí no Paraná? O Ratinho tem um apoio midiático muito grande aqui no Paraná, até porque 70% da mídia é do pai dele. Mas o Ratinho tem um nome que ele conseguiu fazer aqui no estado, onde o seu governo tem uma aprovação alta, mas é uma aprovação baseada em regular. Ou seja, é aquele cara que, quando perguntado, fala: não está me atrapalhando, tá ótimo. Significa eu apoio, eu gosto, eu. Tipo o Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Eu nem sei direito quem ele é, mas ele não tá colocando ciclovia na rua, beleza. Não tá me incomodando, tá valendo. Só que ele tem, através do seu pai, e verdade seja dita, o Ratão, né, o Ratinho, é um dos maiores comunicadores da televisão brasileira hoje, com um apelo popular muito grande. Então, a ideia é de que o Ratinho Júnior conseguiria adentrar os eleitores do Nordeste através da popularidade de seu pai. Tá. Mas eu vejo furos enormes na estratégia, porque algumas decisões tomadas aqui no Paraná, elas não sobreviveriam a um debate de nível nacional. Ao debate aqui, imprensa Paraná, vai muito bem, porque há toda uma proteção, há todo um jogo de protecionismo em cima do Ratinho Júnior. Mas um debate nacional, eu vejo que os buracos, as falhas, elas apareceriam. E tanto é que agora estamos chegando perto do final do governo e estamos aqui buscando programas e decisões populistas, né, de último momento, tentando vender uma imagem para o Brasil. É o governador que mais aumentou impostos na história do meu estado. E agora ele acabou de dar um desconto de 45% no IPVA, querendo vender que ele é contra altos impostos, mas ele aumentou o ICMS, ele manteve alíquotas caríssimas de TCMD, todos os aumentos de custas judiciais que são enviados para a Assembleia, o governo manda aprovar, prejudicando a população, implementou um pedágio no Paraná que deixou a nossa vida mais cara, vendeu a nossa empresa de eletricidade, causando um aumento enorme na conta de energia, diminuindo a qualidade do serviço. Então, eu vejo que isso, numa plenária, num debate nacional, esses defeitos serão explorados e serão trazidos para a população. E num debate nacional, ele vai ter que se colocar sobre algumas coisas que aconteceram no Brasil, de maneira firme e objetiva. E ele não é conhecido por firmeza e objetividade em suas opiniões.